Bom dia a todas, a todos e a todos. Bem-vindos em mais uma live do nosso templo Namben Rongan Brasil Betsuin. Esse é o nosso momento de domingo durante a pandemia. As nossas transmissões estão sendo online. O templo ainda se encontra fechado, infelizmente não podemos abrir, mas não vamos deixar de contribuir com os nossos ritos dominicais para chegar até vocês. Hoje, sou o reverendo Jean Tetsuji, oficiando este rito dominical. E repassando a nossa liturgia, para os que chegam a primeira vez, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. O nosso livro de ritualística se encontra em PDF na descrição da nossa live, e aos que têm o livro de ritualística, será a mesma sequência. Nós vamos começar na página 76 com Shinshushuka, e depois passamos para o Tissarana e depois o Shoshinge na página 29. Eu vou avisando vocês as páginas que nós vamos alternando. E depois da nossa parte ritualística, eu venho para fazer algumas reflexões sobre o panorama da vida na ótica do budismo Shin. Então, muito obrigado a todos, tenham todos um excelente rito. Mãos postas, gachô. Gachô, mãos postas. Página 29, Shoshinge. Amen.
Sense
Bom, então novamente bom dia a todos, a todas e a todos, bem-vindos à nossa live, aos que chegaram no meio da nossa cerimônia. E como nós temos feito nos últimos tempos e fazemos isso com frequência no Dharma Dominical, nós sempre procuramos trazer uma perspectiva budista a respeito dos episódios da vida, dos fatos que nos rodeiam e como que o budismo traz uma luz em cima desses fatos, desses episódios que impactam com a nossa vida, né? Então é importante nós refletirmos sobre os eventos da vida dentro da ótica budista, né? E no dia de hoje eu escolhi falar de um assunto que tem sido muito recorrente, muito polêmico no mundo todo, polêmico no sentido de que põe em risco a nossa própria vida, né? Que são as queimadas, são as devastações que nós estamos vendo no nosso país ultimamente, e quais são as razões e como que o budismo também pode olhar nessa perspectiva, né? Então eu queria refletir um pouquinho a respeito desse assunto com vocês. Então, acho que para a gente falar de queimado, devastação, a gente tem que entender a nossa própria história aqui no Brasil, né? Desde o período em que, entre aspas, foi colonizado. Eu particularmente entendo que foi um país invadido, mas vamos entender como colonizado historicamente, né? A gente vai lá para a exploração da madeira, ciclo da borracha, né? A nossa história de colonização explica muito o que nós fazemos hoje, né? Como nós lidamos com a questão do meio ambiente desde muito tempo, né? O interesse, né, a ignorância, né, a respeito do equilíbrio mental, né, para quem que interessa todas essas explorações, né? Eu peguei um dado do INPE rapidamente, porque os números são muito grandes e são muito complexos para entender, e também não é o intuito daqui da live falar a respeito de números, mas o INPE aponta que um aumento de quase 20% em relação ao mesmo mês do ano passado. E o ano passado houve um aumento bem maior em relação aos outros anos, né? A conta é simples, né? Desmatamento gera pastagem, pastagem gera agronegócio e agronegócio gera política, né? Então, sempre a questão do desmatamento, inclusive histórico, né? Durante o nosso período de colonização, ele esteve relacionado a episódios econômicos, interesses políticos, etc., né? Eu acho que nós vivemos um mundo de um capitalismo nem mais selvagem, nós vivemos um capitalismo truculento, né? Dentro das nossas sociedades no mundo todo. E o problema das queimadas e das devastações não é só do Brasil, é de todo mundo, né? Confere a todo mundo, né? A extrapolação do agronegócio a qualquer custo, né? A ação desmedida do ser humano. E aqui eu preciso fazer uma referência específica para as populações ribeirinhas, as comunidades locais desses dois ambientes, seja Amazônia ou Pantanal, que sofrem imensamente, e claro que os animais, ultimamente, as imagens são dolorosas de ver animais carbonizados ou com as suas patas totalmente queimadas, tentando fugir de um ambiente em chamas, né? Então eu acho que nós precisamos refletir nesse assunto, porque a exploração da economia, né, gera uma desigualdade social e financeira. Se a gente pensar que em nosso país 5 pessoas detêm metade da riqueza nacional, em 210 milhões de habitantes, né? Aqui em São Paulo nós temos quase 40% da riqueza do país inteiro, né? O Brasil é um dos primeiros países, se não o primeiro, em concentração de renda, né, em desigualdade social. Então nós precisamos fazer uma relação, o porquê das queimadas, que não está atrelado somente a problemas da
da seca, que comumente acontece, né, certamente faz parte do ciclo da natureza, mas como que a ação do homem com o aquecimento global e a extrapolação dos interesses econômicos afeta, respinga em todas as pessoas, né? Então, assim, o Pantanal e o Amazonas se tornaram o novo Eldorado da nossa economia, né? E nós percebemos, não só nesse ano e no ano passado, eu não vou fazer referência a governos, mas nós podemos perceber como, quando o país começa a crescer muito, essas queimadas elas crescem exponencialmente também, né? Então, os dados ambientais, né, de décadas atrás até hoje, elas são muito alarmantes, né? Então, nos mandamentos da nossa sociedade, né, uma vez eu escutei de um teólogo dizendo que dos 10 mandamentos ficou faltando um 11º mandamento, que seria: cuidarás do seu meio ambiente, da sua natureza, porque dele proverás os seus recursos. Eu achei muito interessante essa colocação desse teólogo. Mas, bom, o que eu quero trazer não é a questão técnica ambiental, até porque esse não é o meu lugar de fala, mas eu quero só trazer o assunto para dentro da ótica do budismo, né? Primeiro de tudo, é importante a gente sempre lembrar que o budismo é uma religião de princípios e de éticas sociais. Claro que ele é um caminho, é uma filosofia, mas o budismo também é uma religião de princípios, né? E o que eu tentei relacionar dessas queimadas, né, do desmatamento, eu acho que está no ensinamento mais elementar e mais básico, e um dos primeiros ensinamentos do Buda Shakyamuni, que são as primeiras e segundas nobres verdades, né? Então, a primeira verdade diz que a vida é sofrimento, apesar de que essa tradução é muito rápida, né? Mas a vida ela é desequilibrada, insatisfeita, amarga, né? Desejosa a todo instante, né? Ou seja, e por conta desse desequilíbrio, dessa desarmonia, isso causa um sofrimento, né? Mas é importante a gente ir para a segunda nobre verdade, né? O apego ao desejo, à ganância obsessiva, né? A segunda nobre verdade gera a primeira nobre verdade. A verdade da gente ver a primeira e a segunda numa sequência, mas eu entendo que a segunda nobre verdade deveria vir primeiro, mas é que o Buda explica que ele primeiro apresenta que a vida é desequilibrada, insatisfeita, é sofrida, né? Mas depois ele vai para a causa, para a origem desse sofrimento, né? Então, a segunda nobre verdade, na minha perspectiva, ela é a causadora da primeira nobre verdade, né? E nós vivemos um mundo de desejos, né? O desejo, ele é ruim? Não. O desejo, na verdade, ele não é ruim, mas a relação com que nós lidamos com o desejo é ruim, né? O apego, nos tornarmos reféns desse desejo, ele é ruim. O desejo é importante. Sem o desejo da fome, eu não como e eu não tenho condições de saúde para viver, né? Sem o desejo de me cobrir num ambiente frio, eu posso ter uma hipotermia. Então, o desejo ele não é tão ruim. O desejo sexual nos faz perpetuar a espécie humana, e assim vai, né? Mas se tornar refém desse desejo, dessa ganância irrefreável, é o que causa esse sofrimento extremo. Eu costumo brincar que a gente vive numa eterna espiral da insatisfação dos desejos, né? E o desejo, por uma estrutura de dinâmica, ele sempre deixa um resíduo, ele sempre deixa um gostinho de quero mais para poder se reproduzir, né? Se recriar ali e continuar esse ciclo dos desejos, né? Eu estou trazendo essa fala porque o que nós fazemos com o meio ambiente, e nós nunca devastamos ou estragamos tanto a natureza como nos últimos 200 anos, desde o período industrial, pós-industrial, o boom da economia lá nos anos 50, 60, com a industrialização em massa, a criação de novas necessidades, e quem cria as novas necessidades criam as respostas para essas necessidades, né? Então nós vivemos um ciclo de eterna busca de insumos para satisfazer tudo isso. E qual que é a implicância desse consumo? É que ele gera prazer, ele é bom, ele é gostoso, né? Eu gosto de lembrar que entre um brigadeiro e um brócolis, o brigadeiro é mais gostoso do que o brócolis, né? Então a gente come aquilo que é gostoso, a gente vive naquilo que é melhor, que é bom,
né? Mas qual que é o juízo de valor que nós atribuímos a isso? E como que nós nos relacionamos com isso? O consumo em si, ele não é algo tão ruim, mas como nós estamos lidando com ele, é ruim. E por que falar disso? Porque para poder ter o consumo, eu preciso ter os recursos, a origem, os insumos para produzir tudo isso, né? E aí a gente vai para a devastação, porque alguém tem que pagar, entre aspas, né, esse preço, e a natureza está pagando por esse preço caro dos nossos desejos irrefreáveis, né? Então, mas voltando para o nosso pensamento budista, algo que é importante pontuar, né? Não existe budismo sem ecologia. Isso a gente precisa ter muito isso em mente, né? O budismo, a todo instante, a gente vê aspectos do meio ambiente nas falas do Buda Shakyamuni. Não vamos esquecer que Shakyamuni não tinha templo. Ele pregava no meio das florestas, nos parques, perto das cidades, né? Então, a floresta, ao mesmo tempo, ela tem uma simbologia de um inconsciente, né? De longe nós vemos a floresta como um grande tapete verde, mas quando nós entramos na floresta, ela é um emaranhado de coisas, de animais, plantas, insetos, minerais, né? Ciclos de vidas que se refazem a todo instante, né? Ao mesmo tempo, é o interior sombrio, né? É o interior complexo. E por que não fazer uma correlação dessa floresta com a nossa própria mente? Nós vemos a mente superficial, né, que talvez possamos chamar de consciente, né? Num documentário sobre o Freud, ele fala que a nossa mente é como uma grande casa cheia de corredores e quartos, todos sombrios, todos escuros, e a nossa consciência é uma pequena lâmpada que perambula no meio desses corredores. Eu achei isso fantástico, achei muito interessante essa analogia, né? Então, eu acho que a gente pode relacionar a nossa mente com uma floresta, né? E o Dharma é o meio ambiente da nossa mente, né? O Dharma é o nosso meio ambiente que nos proporciona a elucidação e esclarecer, né? Então, assim, cuidar do meio ambiente humano é cuidar da expressão do Dharma que nos proporciona o despertar, a iluminação, né? Cuidar da natureza mental é cuidar da natureza externa. Quando eu cuido da minha natureza mental, a natureza da mente, eu, por consequência, eu cuido da natureza física, da natureza que está do lado de fora. Eu preciso consumir tudo que é produzido? Não. Quando eu faço um bolo em casa, eu não preciso comer a assadeira inteira. Eu como um pedaço hoje, um pedaço amanhã, um pedaço depois, né? Nós não precisamos nos submeter à ganância irrefreável da mente. A mente é gananciosa e nós somos manipulados por ela a todo instante, né? Então cabe a nós também estarmos atentos, e aí a gente traz aí a atenção plena, né, em cima da nossa mente para entendermos como que nós vivemos, né? Então, a natureza do egoísmo resulta no fogo dos desejos e das paixões irrefreáveis, um consumismo irrefreável, irresponsável. A natureza do equilíbrio resulta o respeito e o bem-estar. Eu fiquei pensando hoje de manhã como que eu poderia relacionar esse assunto, que eu confesso que me deixou bem baqueado essa semana, né? A gente vê os animais, vê a tentativa de brigadistas tentando apagar esses fogos, né? As comunidades que são injustamente colocadas de lado, né? Pelo agronegócio, os animais que são sacrificados, né? É complexo, né? Bom, eu pensei também no Sutra de Lótus, que ele faz uma analogia da casa em chamas, né? A casa em chamas das ignorâncias, dos 3 venenos mentais. A mente sendo a casa da ignorância, da ganância e da ira, né? A nossa mente é essa casa que está em chamas, e o Buda nos chama para sair dessa casa em chamas. Será que nós estamos saindo dessa casa em chamas? Qual que é a analogia que a gente poderia fazer com o meio ambiente em chamas? Será que a natureza não está procurando chamar a atenção do tipo: ei, vocês humanos, não sou eu que estou pegando fogo, são vocês que estão pegando fogo nessa mente gananciosa, consumista, nesse capitalismo truculento que nós vivemos, né? Nós precisamos dar uma acalmada nisso tudo, né?
Então, o nosso planeta se encontra em chamas, né? O nosso planeta é a casa das ganâncias irrefreáveis, né? E a degradação do meio ambiente, ela inviabiliza o exercício da prática budista, né? Sem meio ambiente, nós não temos condições de nos alimentarmos e de vivermos para poder realizar a prática budista, né? Sem o meio ambiente, eu não posso respirar direito, eu não posso me alimentar direito, eu não posso beber direito, eu não posso desenvolver relações de sociedades e de comunidades em harmonia para eu poder realizar as minhas práticas. Então, não existe budismo sem ecologia, né? Agora, eu quero deixar também duas perguntas, mas duas provocações também, né? A primeira, qual é a nossa agenda humana? Qual que é o nosso compromisso? De onde vem a nossa agenda humana? Dos nossos desejos? Né? O que nós desejamos? E a segunda pergunta, a segunda provocação é, qual que é a nossa agenda budista para como ser humano? Qual que é o nosso compromisso? Qual que é o nosso voto? Eu já vi essa palavra voto aqui no budismo Shin, né? O voto do Buda Amida, né? Bom, eu quero vir agora então mais especificamente para o Shin budismo, né? Então vamos lá. No Grande Sutra da Terra Pura, né, nós encontramos um ambiente. Nós vemos uma narrativa mítica que descreve 3 elementos importantes. O primeiro é o Buda Amida. O segundo são os habitantes e o terceiro são os ornamentos de suas coisas, né? O Buda Amida é o Senhor da Terra Pura da Iluminação, aquele que revela a nossa própria realidade humana e dá cabo a ela. O segundo elemento, os Bodhisattvas, né? E quem seriam os nossos Bodhisattvas aqui na sociedade? Pessoas benevolentes, que ajudam as pessoas sofredoras, e aí a gente pode partir para as mais variadas esferas de pessoas benevolentes, desde uma pessoa mais simples que ajuda alguém na rua, até um grande empresário que faz ações sociais magníficas, né? E o terceiro elemento são os ornamentos da Terra Pura. Essa é uma parte que eu gosto bastante. Depois eu convido a vocês lerem o Sutra da Terra Pura, que se encontra no nosso site, jodoshinshu.com.br. O Grande Sutra, na verdade. O Sutra de Amida também tem, mas o Grande Sutra ele é bem mais desenvolvido em termos de elementos, né? Então, a gente encontra simbologias místicas para o despertar, para as nossas percepções, né? Essas simbologias elas são sustentos para o treinamento do caminho búdico. As árvores de joias, os pássaros cantando Dharma, todos dependemos para viver e escutar o caminho do Dharma, o caminho búdico. Ou seja, são os elementos da Terra Pura, eles são os elementos de prática de lá do caminho, de lá da Terra Pura, né? Então, as árvores de joias, os lagos com areias douradas, os pássaros que cantam o Dharma 6 vezes ao dia. Por que eles estão lá? O que eles fazem lá, né? Como que a gente pode fazer transferir esse cenário e essa dinâmica da Terra Pura para a nossa sociedade agora? Eu gosto muito de trazer a questão budista dentro da nossa própria realidade e não ficar apenas no nosso imaginário espiritual. Eu acho que é importante a gente se inspirar nos ensinamentos budistas como as nossas reais ações e relações, né? Então, a Terra Pura, ela deve servir como uma inspiração à condição humana, né? Um mundo de riqueza, de igualdade, de paz. E aqui eu separei 4 votos dos 48 votos do Buda Amida, para a gente ver como o Buda Amida, dentro da sua narrativa, ele também foi um ser, rebelde. Né? Ou seja, nos 48 votos ele diz que ele só vai se tornar um Buda se acontecer isso. Isso são os 48 votos. Né? Lá no Sutra, no Grande Sutra da Vida Imensurável, tem esses votos descritos. Mas eu separei 4 para a gente refletir a respeito deles, né? Então, o terceiro voto, que eu achei muito interessante. Se, quando alcançar o estado de Buda, os seres humanos e devas na minha terra de Buda não tiverem todos a cor do ouro puro,
que eu não possa alcançar a perfeita iluminação. Por que ouro puro? Porque o ouro não se corrompe, ele não se desmancha, né? Ele brilha o tempo todo, né? Ele tem duas características muito importantes: brilhar, ou seja, ser a característica que ele é, e assim está correto ser como é, e ser incorrompível, né? Ou seja, não ser corrompido pelas nossas paixões humanas, pelas nossas ganâncias e desejos, né? O quarto voto: se quando alcançar o estado de Buda, os seres humanos e devas na minha terra de Buda não tiverem todos a mesma aparência e existir alguma diferenciação em termos de beleza, que eu não alcance a perfeita iluminação. Aqui o Buda Amida ele coloca todos em pé de igualdade, sem diferenças de classe, sem diferença de orientação sexual, sem diferença de gênero, sem diferença de cor de pele. Eu acho que esse quarto voto ele é fundamental para nós pensarmos a nossa sociedade. O 32º voto, em que ele diz: se quando alcançar o estado de Buda, todas as miríades de manifestações na minha terra de Buda, do chão ao céu, tais como palácios, pavilhões, lagos, riachos, árvores, não forem compostos de incontáveis tesouros que ultrapassem em suprema excelência tudo que existe no mundo de humanos e devas, e de 100.000 variedades de madeiras aromáticas, cuja fragrância abrange todos os mundos das 10 direções, fazendo com que os bodhisattvas que a sintam levem a cabo as práticas budistas, que eu não me torne um Buda, né? Olha aqui os elementos da natureza representados nos votos do Buda Amida, né? Palácios, pavilhões, lagos, riachos, árvores, né? As madeiras aromáticas, né? E ele diz quando existe no mundo de humanos e devas, né, que superem esses mundos, né? Como que nós nos relacionamos com esses elementos da natureza? Não são esses elementos que nos proporcionam subsídios para viver e nos relacionarmos, né? E o 33º voto: se quando alcançar o estado de Buda, os seres viventes nas imensuráveis e incontáveis terras de Buda, das 10 direções que tenham sido tocados pela minha luz, não sintam paz e alegria em seus corpos e mentes superior a de devas e humanos. Nós precisamos criar um pouco mais de paz e de alegria em nossa sociedade. Eu não acredito que a gente vá criar paz e alegria e equanimidade a 100%. Eu me pergunto se isso também não é um desejo utópico, mas essa utopia ela tem que se tornar uma inspiração para a gente alcançar o máximo possível que a gente puder atingir as pessoas, né? Então, e todos os demais votos, eles falam de duração de tempo de vida, do alcance das terras, incontáveis seres, e eu deixo para vocês descobrirem esses 48 votos depois. Mas reflitam sobre eles, o que cada um quer dizer, né? O Buda Amida, ele constrói a sua terra pura. E como? Aprendendo com o Buda Lokesvara-raja, né? Siddhisayo. Por que aprender? Né? Será que a nossa arrogância, a nossa ganância não está nos fazendo não aprender mais nada? Será que nós não aprendemos com os fatos históricos, com as guerras, com as invasões, com as tragédias? Os historiadores estão aí para registrar isso. Os fatos são verídicos, né? Não são imaginários dos historiadores. Será que nós estamos aprendendo com o que a natureza está nos retornando a respeito dessas queimadas, dessas devastações, com o desequilíbrio das temperaturas, né? E nós vamos colher um preço caro nisso, né? Não vamos esquecer da nossa lei de causa e efeito, né? O que fazemos à natureza retorna de alguma forma para nós, né? Então, ir nascer na terra pura, dentro da prática budista, além de ser uma prática espiritual, ela precisa ser uma prática para o aqui e agora. Não pode ficar preso dentro da esfera do imaginário espiritual, ou do supramundano, ou de outros mundos e planos. A mim não importa se a terra pura existe num outro planeta, numa outra galáxia.
O que importa é a mensagem que a terra pura traz no meu viver aqui e agora, na minha relação de igualdade com os outros seres, na minha relação com a natureza que me traz subsídios para viver, na minha relação humana no abrangente, né? Então, ir nascer na terra pura é aqui e agora, né? Os votos de Amida, eles devem ser votos inspiradores para a nossa realidade. Como que nós usamos esses votos aqui e agora? Quando nós renascemos na terra pura, esses votos que são de Amida, eles se tornam os nossos votos. Mas será que eu preciso esperar até chegar na terra pura, por que não nos apropriarmos deles agora, né? E reconstruirmos tudo isso? Nós estamos preocupados muito com o nosso bem-estar individual, né? De como comer, vestir. Nós acreditamos numa felicidade que foi construída, inclusive. O Buda não fala nessa felicidade mundana, como se fosse uma budologia da prosperidade. Nós conhecemos a teologia da prosperidade, né? Mas uma budologia da prosperidade. Recite o Nama Amida Butsu e você vai ter saúde, sorte, dinheiro, amor. Não é essa felicidade que o Buda proporciona, né? É justamente a felicidade desse desenlace, de deixar de ser refém desses desejos, dessas ganâncias, né? O nosso consumo, né? O nosso ambiente material, ele importa? Claro que importa. Se não fosse graças a esse equipamento eletrônico, graças à internet, graças ao carro que me conduziu aqui, eu não poderia fazer tudo isso com vocês, né? Mas a maneira com que nós nos relacionamos com ele, e a que preço que nós estamos fazendo tudo isso? Com uma devastação, né? Colocando fogo na mata para gerar uma economia que vai ser desigual, porque nem todos os lucros vão ser divididos a todos, né? Então isso precisa ser pensado, né? O mestre Dogen, ele tem uma frase que é chave no budismo, Zen, né? Estudar o budismo significa estudar a si mesmo, estudar o eu significa esquecer do eu. Esquecer-se significa ser alcançado pelo espírito que é uno, com dezenas de milhares de dharmas, né? E aqui eu vou estender ser alcançado pelo espírito que é uno, com milhares de coisas e seres, né? Dos primeiros ensinamentos do Buda Shakyamuni foi a interdependência, né? Nós somos interconectados e interdependentes. Não bastasse só ser interconectados, nós somos dependentes um do outro, né? O que acontece aqui no nosso país vai refletir de alguma forma em outros países, né? E vice-versa também. Não estou dizendo que o Brasil é o único país culpado de todas as devastações. Há inúmeras devastações no mundo inteiro, né? A Europa devastou muitas áreas verdes também, né? Estados Unidos, tudo. Então, não é só, né? Mas, já para finalizar essa reflexão que eu trouxe para vocês, vamos usar a natureza física mesmo, tá? Biomas, fauna, flora, como espelho do nosso caminho, né? E como que nós usamos o Dharma nas nossas vidas, tá? No Sutra da Contemplação, a gente vê diversos elementos da natureza também, as 13 contemplações, contemplação da água, do solo, das árvores, do trono de lótus, etc., né? A essência de Amida vem de nós mesmos, que é a retirada do eu mais profundo projetada externamente. Essa frase me veio agora de manhã e eu ainda estou refletindo sobre ela. Eu convido a vocês a participarem dessa reflexão em todos esses aspectos, para que nós possamos apaziguar essas mentes gananciosas e desejosas. Não 100%. Como eu disse, eu acho que seria muita utopia, algo muito inacessível, nós anularmos 100% dos desejos e das ganâncias. Mas se a gente conseguir controlar 20%, 30%, 40%, já vai estar de bom tamanho para nós criarmos uma sociedade um pouco mais equânime, menos sofredora, com um pouco mais de paz em todos os seres.
Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos recitar agora o Ondoku-san e se tiver algum comentário na nossa live, o Rafael, que é o nosso cameraman, vai me passar em seguida. Tá bom? Vamos na página 78. Mãos postas. Me achou? Muito obrigado a todos, tenham um excelente domingo. Eu acho que não tem comentários ou perguntas, não? O nosso vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, Templo Namben Hongan de Brasil Betsuin. Curta a nossa página e domingo que vem nós retornamos com mais uma live do nosso Dharma Dominical. Muito obrigado a todos e um grande abraço.